Há quem sinta um incômodo quase físico só de ouvir a campainha tocar. Um desconforto sutil, mas insistente, que se instala no corpo como uma tensão sem nome. Talvez seja você. Talvez, mesmo cercada de boas intenções, o simples anúncio de uma visita já te deixe em alerta. O coração aperta, o peito se fecha, a mente começa a calcular desculpas, saídas, formas silenciosas de escapar. E no fundo, você se pergunta: por que isso me incomoda tanto? O que há de errado comigo? Mas e se não houver nada de errado? E se esse incômodo for apenas a alma tentando te dizer alguma coisa, com delicadeza, mas com firmeza? E se essa recusa silenciosa ao social for menos sobre o outro e mais sobre você? James Hillman dizia que os sintomas não são falhas a serem eliminadas, mas mensagens simbólicas da alma. Quando você sente repulsa à presença, talvez não seja aversão às pessoas, mas um chamado por presença interior. Uma necessidade urgente de silêncio, de proteção energética, de limite, o corpo sabe. A alma também. Carl Jung, ao falar do símbolo da casa como imagem do self, nos convida a ver cada cômodo como uma parte da nossa psique. E os visitantes? Eles representam aquilo que entra, o que vem de fora, o que pode nos invadir, o que exige algo que talvez não possamos ou não queiramos dar. Receber visitas, para muitos, é abrir as portas da alma. E se por dentro essa casa ainda estiver em reforma, despedaçada ou em ruínas, como acolher alguém ali? Talvez você tenha aprendido cedo que seu espaço não era seu, que seu corpo, sua mente, sua presença podiam ser invadidos a qualquer hora, por qualquer um. Talvez você cresceu numa casa onde as portas viviam abertas, mas não havia nenhum lugar onde você pudesse simplesmente se esconder e existir. Talvez hoje você protege esse espaço com garras invisíveis, não porque odeia o outro, mas porque está tentando, enfim, se amar. É importante diferenciar a introversão autêntica, esse gosto pelo silêncio, pelo recolhimento, do retraimento que nasce da dor, da decepção, do medo de ser visto, julgado ou sugado. A recusa a visitas pode ser uma escolha saudável, mas também pode ser uma ferida disfarçada de escolha. E aí, a pergunta muda. Deixa de ser, por que não gosto de visitas? E se torna, o que minha alma está tentando me preservar? Se essa pergunta ressoou em você, respire. Você está no lugar certo. Aqui ninguém vai te forçar a se explicar. Aqui, sua dor tem escuta. Sua alma tem tempo. E sua história tem espaço. Se essa mensagem encontrou você de algum modo, eu te convido com delicadeza a se inscrever neste canal e curtir esse vídeo. Assim, você ajuda essa jornada a alcançar mais pessoas que, como você, talvez estejam precisando de um lugar silencioso onde possam, pela primeira vez, se escutar. O desconforto com visitas como sintoma de proteção psíquica. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas do contato. Um esgotamento que se instala só de pensar em conversar, sorrir, manter aparências. Algumas pessoas chamam isso de antipatia, outras de egoísmo. Mas, na verdade, isso pode ser apenas o sistema de proteção da sua alma tentando fazer seu trabalho. O cérebro límbico, aquela parte mais antiga, instintiva, ligada à sobrevivência, não distingue o presente do passado quando carrega cicatrizes emocionais. Se, em algum momento da vida, o contato humano foi acompanhado de dor, humilhação ou sobrecarga, o corpo aprende a se defender do vínculo. A visita, então, vira ameaça. O social se transforma em perigo. A presença do outro ativa o alarme. E não é que você não goste de gente. É que seu corpo aprendeu a associar presença com invasão, toque com exigência, conversa com cobrança, olhar com julgamento. E mesmo que hoje tudo pareça tranquilo, há uma parte sua que ainda está em estado de vigília, sempre pronta para fugir,
sempre tentando prever o desconforto antes que ele aconteça. Essa hipervigilância emocional desgasta, tira o prazer da troca, faz com que qualquer interação pareça demais. Você se pega dizendo sim quando queria dizer não. Se obriga a manter o rosto sereno enquanto por dentro sente que está sendo consumida. Tudo isso porque talvez nunca aprendeu a dizer basta, sem culpa. Nunca aprendeu que é legítimo ter limites, que é legítimo preferir o silêncio à presença forçada. Muitas pessoas altamente empáticas sentem isso de forma ainda mais intensa. Por absorverem as emoções alheias como se fossem suas, o simples ato de receber alguém em casa pode ser energeticamente exaustivo. O campo emocional se contamina. A energia do outro fica ali, pairando, mesmo depois que a visita se vai. E você, sozinha de novo, sente como se tivesse sido atravessada. Além disso, há um jogo silencioso acontecendo entre substâncias no seu corpo. A dopamina, o hormônio do prazer e da recompensa, pode não ser liberada na presença de uma visita. Ao contrário, talvez o que predomine seja o cortisol, ligado ao estresse. Isso não é frescura. Isso é o corpo dizendo, não me sinto seguro. E quando o corpo não se sente seguro, ele reage. Fecha as portas, retrai os ombros, fecha o peito, o coração bate mais rápido, os músculos enrijecem, a mente busca saídas. E você, que só queria um pouco de paz, se vê em guerra dentro da própria casa. Mas há algo profundamente sábio nisso tudo. Porque o que você sente não está errado. Está apenas tentando ser compreendido. Está tentando te proteger. Está tentando te dizer que talvez você precise, antes de receber alguém de fora, aprender a receber a si mesma por dentro. É por isso que esse desconforto não deve ser ignorado, nem julgado. Ele deve ser escutado com o mesmo respeito que se escuta uma criança assustada no meio da noite. Não com pressa, não com críticas, mas com presença, com escuta, com gentileza. Talvez, apenas talvez, esse desconforto esteja te pedindo para construir um novo tipo de fronteira. Não aquela que afasta por medo, mas a que protege por amor. A que diz, eu me respeito tanto que só permito o que não me violenta. E isso é cura em forma de limite. O equívoco espiritual, confundir isolamento com autoconhecimento. Nem todo silêncio é escuta, nem toda solidão é sagrada. Às vezes, o que parece introspecção é, na verdade, retraimento. Um afastamento doloroso, mas disfarçado de escolha. E o mais sutil é que, no mundo atual, esse distanciamento ganhou uma aura de sabedoria, como se recusar vínculos fosse um sinal de iluminação, como se cortar laços fosse sinônimo de evolução. Mas há um engano aí, um engano silencioso, porém profundo. Sim, existe uma solitude que nutre, que regenera, que reconecta. Existe o silêncio fértil, a noite interior que floresce sentido, mas também existe o vazio defensivo. Aquela distância que não é livre é ferida. Aquela ausência que não é paz é medo de ser tocada naquilo que ainda dói. É muito fácil, para quem foi invadido emocionalmente na infância, confundir introspecção com evasão. E então, o que era proteção se transforma em prisão. O que era cura vira cárcere. E a pessoa, sem perceber, começa a justificar o próprio isolamento como um sinal de sabedoria. Começa a dizer que não precisa de ninguém, quando na verdade o que mais precisa é de um lugar onde possa existir sem ter que se esconder. Existe um tipo de espiritualidade que é, na verdade, uma fuga, uma espiritualidade defensiva, que não abraça a humanidade, mas tenta se afastar dela, que não suporta o contato com o outro, porque o outro representa espelho, sombra, verdade, e olhar para o outro é, inevitavelmente, ser convidado a olhar para si. Há quem evite visitas porque tem medo de ser vista, medo de ser percebida além da aparência, medo de que alguém note a tristeza por trás do sorriso,
o cansaço por trás da força, o abandono por trás da independência. E para não correr esse risco, melhor se fechar. Melhor vestir o manto da autossuficiência espiritual. Melhor dizer que não precisa de ninguém, quando o que mais dói é nunca ter sido escolhida de verdade. Clarissa Pinkola. Estés nos lembra que a alma feminina selvagem não foge da vida. Ela apenas escolhe com cuidado com quem divide sua caverna, porque sabe o custo de se abrir demais, sabe o preço de entregar intimidade a quem não sabe acolher. Mas ela não se isola, ela não se anula, ela floresce na sombra, mas não morre nela. A verdadeira introspecção não é ausência de vínculo, é presença profunda consigo mesma. É a capacidade de estar só sem se perder. É o espaço onde a alma se ouve. E então se prepara para ouvir o outro. Não por obrigação, mas por escolha. Não por carência, mas por presença. Portanto, se você sente que precisa se afastar de todos para manter sua paz, talvez valha a pena perguntar: esse afastamento é liberdade ou é medo? Essa solidão é escolha ou é reflexo de antigas invasões? O autoconhecimento não afasta o amor. Ele o qualifica, ele o purifica, ele não fecha portas. Ele ensina a abri-las com consciência. E mais do que isso, ele ensina a reconhecer quando a porta precisa, sim, permanecer fechada. Não por rancor, mas por amor próprio. Nem todo silêncio é sagrado, mas todo silêncio escutado com verdade tem potencial de se tornar cura. Basta que você o encare com honestidade e coragem. Basta que você se pergunte: o que estou evitando? E o que, dentro de mim, ainda tem medo de ser visto? O fator não dito. Quando o corpo emocional se fecha ao vínculo. Antes que a mente formule uma justificativa, o corpo já decidiu. Antes que você diga: não quero visitas, seu corpo já fechou as cortinas, travou as portas, retraiu a respiração. Há algo que antecede a palavra. Uma sabedoria silenciosa, primitiva, que age sem explicação lógica. É o corpo emocional, aquele que guarda histórias que a mente esqueceu, mas que a pele ainda lembra. E quando esse corpo decide que é hora de se proteger, não adianta tentar forçar acolhimento. Não adianta se culpar por não querer presença. O corpo não mente, ele não racionaliza, ele apenas reage, com tensão, com rigidez, com aquela fadiga que chega sem motivo aparente, sempre que alguém está para chegar. Essa reação tem nome: neurocepção. É a habilidade inconsciente do nosso sistema nervoso de escanear o ambiente e detectar sem esforço consciente o que é ameaça e o que é segurança. E se em algum momento da sua vida o convívio foi sinônimo de dor, julgamento, sobrecarga ou humilhação, então hoje o corpo lê a aproximação como perigo, mesmo que a pessoa à porta venha com afeto, mesmo que o convite seja leve. A visita, então, não representa só o outro, representa tudo o que esse outro pode ativar em você. As lembranças antigas que você aprendeu a silenciar. A sensação de que precisa se moldar, sorrir, parecer bem. O medo de ser invadida por olhares, palavras, energias que não pedem licença. O corpo sente e recua. Talvez você se pegue cansada só de pensar em preparar a casa, mas, no fundo, não é sobre a casa, é sobre o seu espaço interior, aquele lugar que por muito tempo foi negligenciado, que viveu aberto demais, sem porta, sem tranca, sem escolha, onde todos entravam, todos opinavam, todos deixavam marcas, mas quase ninguém perguntava como você se sentia. E agora, finalmente, esse espaço começa a despertar, começa a reconhecer seu próprio valor, começa a querer segurança, um abrigo, uma fronteira que diga: aqui dentro só entra quem respeita a minha alma. Isso não é egoísmo, isso é sabedoria, isso é cura, porque todo corpo que já foi atravessado demais precisa, um dia, reaprender a dizer não sem culpa. Precisa reaprender a confiar, mas sem se abandonar no processo. James Hillman dizia que o sofrimento não é um erro,
É uma tentativa da alma de nos trazer de volta para dentro. E se o seu corpo está resistindo ao vínculo, talvez ele esteja tentando te devolver ao centro, à sua presença, ao seu território interno. É por isso que o corpo precisa ser escutado antes de ser superado. Porque ele guarda a verdade que a mente aprendeu a esconder. Ele revela, sem palavras, as camadas mais profundas da sua história. E toda vez que ele se fecha, não está dizendo não ao outro. Está dizendo, ainda não estou pronta para me expor. E tudo bem. Essa honestidade silenciosa é, por si só, um gesto de amor. Amor por si mesma. Amor pelo tempo necessário para se abrir de novo, sem medo, sem armadura, sem esforço. Apenas quando for seguro, apenas quando for verdadeiro. Ritual de presença para reprogramar sua recepção energética. Há algo sutil que acontece entre o momento em que você sente que alguém virá e o instante em que a porta se abre. Algo quase imperceptível, mas poderoso. É nesse espaço que se decide se você irá se perder ou se permanecerá em si. A maioria das pessoas não percebe, mas o campo emocional é como um chão sagrado. Se não for preparado, qualquer passo deixa marcas. Se não for cuidado, qualquer energia se aloja. E quando esse campo está carregado, a alma sente. A visita vai embora, mas o desconforto fica. A mente diz que foi tudo bem, mas o corpo permanece tenso. Os ombros pesam, a respiração trava. A noite termina exausta, como se houvesse atravessado uma tempestade. Mas existe um jeito de se preparar. Um jeito silencioso de voltar para dentro antes de receber alguém de fora. Um pequeno ritual, um gesto de presença, não para fingir abertura, mas para sustentar o que é real. Para que, se a porta for aberta, que seja por escolha e não por obrigação. Feche os olhos, toque levemente o seu peito, respire devagar, 3 vezes, sinta o chão sob seus pés, sinta o contorno do seu corpo. Imagine, ao redor de si, uma espécie de círculo suave, feito de luz. Não precisa ter cor, não precisa ter forma exata. Apenas perceba que existe algo envolvendo você, algo que te separa, sem afastar, que te protege, sem endurecer. Esse é seu espaço energético, seu território psíquico, sua fronteira invisível. Diga em voz baixa ou apenas em pensamento: eu me recebo. Eu me reconheço. Eu estou aqui. Essa frase simples tem poder. Ela ancora a alma no corpo. Ela te devolve ao centro. Ela te prepara. Agora, pense na pessoa que virá. Não julgue, não antecipe. Apenas observe como seu corpo reage à ideia dessa presença. Se há leveza, receba essa leveza. Se há tensão, acolha essa tensão. Nada precisa ser forçado. Tudo precisa ser verdadeiro. E se, após esse momento, você ainda sentir que a porta não deve ser aberta, então que ela permaneça fechada, porque esse também é um gesto de amor, um amor silencioso, mais profundo, o tipo de amor que diz: eu me escuto antes de me doar, eu me respeito antes de me adaptar. Depois que a visita se for, e ela irá, é preciso limpar o campo, não apenas varrer a casa, mas varrer a alma. Um banho morno com calma pode ajudar. Deixe a água tocar sua pele, como quem toca uma flor machucada. Sinta o que escorre, não apenas o suor ou o pó, mas o peso que não é seu, a energia que ficou, o ruído que não te pertence. Se puder, fique em silêncio por alguns minutos, não por tristeza, mas por reverência, como quem agradece por ter voltado inteira de uma travessia, como quem celebra o fato de, dessa vez, não ter se traído. Esse ritual não é mágico, mas é íntimo. Não transforma sua vida de uma vez, mas transforma, pouco a pouco, sua relação com sua própria energia. E é isso que muda tudo. Porque quando você aprende a se receber, sabe, com mais clareza, a quem quer abrir a porta. E a quem precisa, gentilmente, manter do lado de fora. A alma como um jardim secreto. Há almas que florescem na presença,
outras no silêncio. Algumas se abrem com facilidade, outras se retraem como folhas sensíveis ao menor toque. Nenhuma dessas formas está errada. Apenas expressam, de maneira simbólica, o modo como cada alma aprendeu a se proteger, a se esconder ou a se oferecer ao mundo. James Hillman nos lembra que a alma não quer ser curada, ela quer ser escutada, e para escutá-la é preciso rever o que chamamos de normal. Talvez não gostar de visitas, para algumas pessoas, seja uma anomalia social. Para outras, uma excentricidade. Mas para a alma, pode ser apenas um pedido sagrado por recolhimento, um grito silencioso de preservação, um clamor por espaço. Pense na alma como um jardim secreto. Aquele tipo de jardim escondido atrás de muros antigos, com uma porta de ferro envelhecido. Não é um lugar para qualquer um, não é um espaço público. Ele exige silêncio para ser sentido, respeito para ser acessado, tempo para ser compreendido. Alguns visitantes sabem entrar nesses jardins. Caminham devagar, pisam leve, falam baixo, não arrancam flores, não tentam podar o que não compreendem. Apenas estão ali, em reverência. Outros, no entanto, chegam com pressa, com ruído, com o desejo inconsciente de moldar o ambiente ao seu próprio gosto e, sem perceber, pisam nas raízes, quebram galhos, levam sementes sem permissão. Quando você sente desconforto diante de uma visita, talvez seja porque sua alma já aprendeu a identificar quem nutre seu jardim e quem o violenta. Não no sentido literal, mas energético, simbólico, emocional. O corpo se fecha não por fraqueza, mas por sabedoria. A alma recua, não por arrogância, mas por cuidado. Lembro de uma mulher que, certa vez, me disse: eu sempre odiei visitas. Achava que era fria, antissocial, mas só entendi isso anos depois, numa sessão silenciosa comigo mesma. Ela cresceu em uma casa onde as portas estavam sempre abertas, onde a movimentação era constante, as vozes altas, os corpos próximos demais. Uma casa cheia, mas um coração sempre vazio de escuta. Ali, ninguém percebia quando ela queria estar só, quando precisava se recolher, quando seu mundo interno implorava por descanso. Cresceu assim, sem saber dizer não, sem reconhecer os próprios limites, sem nomear sua dor. Até que adulta começou a fechar portas. Primeiro as da casa, depois as do coração, mas não por rancor, por necessidade. E quando ela começou a olhar para dentro com honestidade, percebeu, não era sobre as visitas em si, era sobre sua história com o espaço, com o silêncio, com a permissão de ser. Era sobre entender que nem toda presença preenche, que há presenças que drenam, que há visitas que, mesmo rápidas, permanecem por dias dentro da alma. Ao compreender isso, ela não se isolou, mas passou a escolher. Passou a preparar seu jardim não para agradar, mas para nutrir. Passou a dizer sim, apenas quando o corpo também dissesse, e a dizer não, com amor. Quando esse amor era por si mesma, a alma é como esse jardim. Não precisa estar sempre aberto, não precisa acolher todos, precisa apenas ser respeitado. E quando isso acontece, ela floresce, no seu tempo, no seu ritmo, com a leveza de quem sabe que pode, enfim, existir sem se machucar. Quando o não à visita é um sim à alma. Dizer não, às vezes, é o gesto mais profundo de amor que alguém pode oferecer a si mesmo. Não porque o outro não mereça entrada, mas porque o espaço interior ainda está sendo reconstruído, ainda está em reforma, ainda está tentando se reconhecer após tantas invasões, tantos silêncios não respeitados, tantas presenças que não sabiam ficar com leveza. James Hillman falava sobre a função arquetípica da recusa. Para ele, resistir não era um erro a ser consertado, mas uma linguagem simbólica da alma.
uma forma de preservar o que está em gestação interna. E, de fato, há momentos em que se afastar não é se esconder, é se proteger para não se perder. Carl Jung, em sua Sabedoria Silenciosa, dizia que o processo de individuação exige atravessar desertos, e nesse caminho há uma espécie de solidão necessária, um distanciamento do que o coletivo espera, um não dito a certas convenções, um silêncio que não é vazio, mas útero, que não é ausência, mas escuta. Quando você diz não a uma visita que o corpo rejeita, talvez esteja dizendo sim à sua verdade mais íntima. Talvez esteja, pela primeira vez, se escolhendo, dando-se o direito de não ser agradável, de não se abrir quando tudo em você pede recolhimento, de não sorrir quando a alma pede quietude. Isso não é rejeição, é reverência, é auto-honra, mas é preciso cuidado, porque o silêncio também pode ser uma armadilha. Há silêncios que curam e há silêncios que sufocam. Há recusas que são sagradas e outras que são apenas medo disfarçado. O desafio é distinguir entre o que é ferida e o que é essência, entre o que é trauma e o que é verdade. Você pode estar recusando visitas porque, no fundo, aprendeu que não era seguro receber afeto, que abrir a porta era perigoso, que ser vista era risco. E essa dor precisa ser acolhida com delicadeza, não para forçar mudança, mas para permitir consciência, porque talvez por trás do "não quero ninguém por perto" esteja uma pergunta abafada. Será que algum dia alguém vai me ver sem me ferir? E essa pergunta merece escuta, merece presença, merece não ser apressada. Há casas que não recebem visitas não por frieza, mas por estarem em obra, porque as paredes foram rachadas por palavras duras, porque os móveis foram trocados por necessidade, não por escolha, porque o chão ainda está sendo reconstruído para sustentar uma nova história. E tudo bem. O mundo pode chamar isso de isolamento. A alma sabe que é renascimento. Portanto, da próxima vez que sentir vontade de fechar a porta, pare por um instante. Respire. E pergunte-se: o que estou protegendo? Se a resposta vier do medo, acolha esse medo. Se vier do amor, celebre esse amor. Ambos fazem parte do processo de se tornar quem você é. Nem toda casa quer ser visitada. Algumas estão em reforma da alma. E esse é o trabalho mais silencioso, mais sagrado, mais verdadeiro que alguém pode fazer por si. Porque, no fim, abrir a porta só vale a pena quando você sabe que mesmo que o outro entre, você não vai mais se abandonar. Nunca mais.